irmão? Respeito, irmão. Todo mundo é irmão aqui, ninguém é melhor do que ninguém, não. Não tem nem respeito, rapaz. Como é que você tá mostrando o amor de Cristo se você nem respeita os irmãos, que é levantado por Deus? Eu vou te provar na Bíblia aqui, com a palavra de Deus, para vocês se consertar, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e parar com essas falsas doutrinas de vocês, para de ficar atacando os irmãos aí dentro da igreja aí, ensinando as ovelhas a virar bode. Que aí vira tudo bode, fica aí na rua aí causando problema, enchendo o saco, trazendo problema pros irmãos, levando e trazendo conversa fiada. Olha isso aí, afrontando os escolhidos de Deus. Porque eu já um pastor, a irmã no parque, e eu lá correndo, aí Deus falou, entrega pra ela a vitória dela. Aí eu falei, irmã, posso falar com você um minutinho? Dá licença, bom dia. Ela, bom dia, irmão, pode falar. Eu falei, irmã, Deus tá te entregando isso aqui. Deus tá falando assim, Deus tá falando assado. Falou até de instrumentos que a irmã ia tocar, que a irmã queria, e Deus falou que ia abençoar a irmã, ia dar vitória pra irmã. A irmã começou a chorar. Ai, não sei o que, meu Deus, começou a chorar. Ai, Deus, obrigado. Aí ficou feliz a irmã. Ela é a filha dela. Aí daqui a pouco eu falei, irmã, tá bom, eu tô indo lá, já entreguei tudo pra irmã, Deus abençoe. Aí o que acontece? Eu falei pra ela, falei, irmã, me apresenta a minha oração, também sou carente de oração. Jesus pediu oração. Jesus estava aqui na terra e pediu oração pros irmãos. Então a gente tem que orar uns pelos outros. Eles mesmo ensinou isso aí pra gente. Então o que acontece? Eu falei, ora por mim, né? Eu sou um pastor, mas preciso de oração. Na hora que eu falei que era um pastor, essa irmã fechou a cara pra mim, ficou com ódio. Falei, oxe, a irmã ficou endemoniada aqui, o que aconteceu? A irmã parecia que tava endemoniada, irmão. Fechou a cara assim, vamos embora. Pegou no braço da filha dela, mas deu um puxão no braço da menina, que ela quase arranca o braço da menina. E saiu batendo o pé, marchando, parecendo um cavalo velho brabo, um jumento velho. Falei, oxe, o que aconteceu, senhor? Que ela assim? Aí o senhor falou pra mim, ela é da Congregação Cristã do Brasil. Então olha as suas falsas doutrinas aí, você faz esse povo virar bode, que tratando os irmãos com indiferença, humilhando as pessoas e não tem respeito pelos profetas, pelos ungidos, pelos escolhidos, trazendo pra si grande condenação. Então vocês começam a melhorar aí, ô seus anciãos, que ensinando heresia aí, não falsa doutrina aí não, ô, seus hereges, que vocês não vão ler Bíblia, estudar a palavra de Deus e para de ficar enchendo linguiça e falando besteira. Que é só abrir Bíblia, né? Abre a Bíblia, aí Deus fala. Claro que Deus fala, até na heresia de vocês Deus fala. Deus vai deixar de ser Deus? Até no engano, na falsa doutrina que vocês ensinam, Deus aparece, que Deus vai deixar de ser Deus, Deus vai deixar de falar com os irmãos, Deus vai deixar de tocar nos irmãos, claro que não. Mas Deus não está mandando ninguém ensinar coisas erradas aí não. O próprio Pedro falou que tem que manusear bem a palavra de Deus, tem que ter conhecimento. E Pedro não pegou nenhuma heresia não, Pedro não era não ignorante não. Quando eu leio a Bíblia eu vejo que tudo que o apóstolo Pedro falou lá, ele era um pescador, mas tudo que ele falava com base, era tudo verdade. Não era essas heresias que vocês vão ensinando aí não. Falando besteira. Eu vou te provar na Bíblia aqui que você está errado. Que é para vocês aprender e melhorar. Em nome do Senhor Jesus. Que ninguém é melhor do que ninguém não. Tem que respeitar os irmãos. Que história é essa agora? Aí a irmã, se vacilar, nem quis receber lá. Tava chorando, feliz, sentindo a glória. E aí eu sou cheio do poder de Deus, da presença do Espírito. E ela arrepiando até os cabelos. Ai, irmã, tô sentindo Deus aqui. Eu falei, Deus tá aqui, irmã. E aí a alegria e todo mundo feliz. Aí quando eu falei que era pastor, ela já ficou com ódio de mim na hora. Porque vocês ficam ensinando as ovelhas a virar bode, seus hereges. Vai estudar a palavra de Deus, para de falar besteira. Então eu vou te provar com a palavra aqui pra vocês virar crente aí e aprender o que é a palavra de Deus aqui, ó. Vê aí Efésios capítulo 4, versículo 11. Ó que o apóstolo Paulo, que era apóstolo. Se não tem apóstolo, Paulo era o que então? Fala besteira, tá desmerecendo, desrespeitando os ministérios, que é o poder de Deus, a unção que Deus entrega para os escolhidos para fazer a obra de Deus, que dá os dons, dá o poder, a capacidade para marchar na terra e salvar as almas das garras do diabo. Que heresia é essa? Coisas absurdas vocês falam, tem hora que coisa maluca. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó, em Efésios 4, versículo 11, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Novo Testamento aí pra você não falar besteira. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Tem que falar, não tem mais profeta na terra não. Não sei do que eu acho que tem. Tem até na Bíblia, no Novo Testamento, alguns irmãos eram profeta. Jesus, o ministério dele na Bíblia vai dizer que aqui na terra ele foi profeta. Olha isso aí. Por isso que ele olha para Jerusalém, chora e diz, fala assim, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que te são enviados.
Todos os ministérios do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá tudo em vigor. Deus não deixou de levantar os seus escolhidos para fazer a missão e a obra dele. Deus não muda. É os irmãos que não estudam a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não tem intimidade com Deus coisa nenhuma e fica falando besteira. Porque quem lê Bíblia e conhece a palavra, manuseia bem a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, conhece a palavra de Deus e não fica falando esse tipo de besteira não. Colocando divisão entre os irmãos, arrumando contenda, e tem gente que nem respeita mais, fala que é profeta. Profeta não existe mais não na terra não. Apóstolo não existe mais não, apóstolo não. Porque Jesus ungiu os apóstolos, eu escutei outro irmão falando essa besteira outro dia. Porque Jesus ungiu os apóstolos e aí Jesus subiu. Quer dizer, Paulo foi ungido ao que então? Apóstolo. E Jesus estava na onde já, quando Paulo foi ungido apóstolo? No céu. Tá na Bíblia isso aí, Gálatas capítulo 1. Mas não sabe por quê? Porque não estuda a palavra coisa nenhuma, não lê Bíblia coisa de nada, não medita na escritura coisa nenhuma, não conhece a palavra coisa nenhuma e quer ensinar. Nunca vi, viu? Como é que eu vou falar sobre profeta se eu não estudo os textos que falam sobre os profetas? Se eu não estudo a história dos profetas? Se eu não sei o que o Novo Testamento fala sobre profeta? Então começa a pegar a visão aí, ó, e começa a estudar direito para ensinar direito, não é ficar falando besteira aí não. Que história é essa? Aí os irmãos ficam afrontando os irmãos por aí, desrespeitando os irmãos, e aí Deus está usando, a pessoa nem recebe a palavra de Deus, não é quem sabe mais ou quem sabe menos, isso aí é vaidade da vida, é besteira. É o que traz problema pro reino do céu. É o que traz problema pro evangelho de Cristo, que impede os irmãos de entrar pelas portas e receber a vitória. É coisa séria isso daí. Prejudica os irmãos na caminhada. Impede os irmãos de receber a vitória, porque se eles não crêem, como é que vai receber a vitória? Se não tem fé, como é que vai agradar a Deus? Se está desrespeitando os escolhidos que Deus levantou, que o próprio Espírito Santo de Deus está falando na boca da pessoa, a pessoa pode falar espírito do engano, é demônio, é não sei, e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus e perder a salvação. Olha o perigo. Então vocês deixam de ser inconsequentes e começam a analisar o que vocês andam ensinando essas besteiras aí. Tem que ensinar o amor para os irmãos, amar os irmãos, e todo mundo é importante no mundo. Todo mundo. Até os que tá lá nas garras do diabo lá. Que história é essa que eu sou melhor do que o outro lá? Que história é essa que eu sou melhor do que a outra lá? Que história é essa que Deus só é na minha vida? Que história é essa? Deus não criou o mundo inteiro? Não tá todo mundo aí? Não é tudo criação de Deus? Ainda que não seja filho, mas ele vai ser filho de Deus sim, em nome de Jesus, que nós vamos orar pelo irmão e Deus vai salvar a vida dele das garras do diabo, que o diabo não vai vencer. É assim que você tem que ver, todo mundo é especial. Todo mundo é importante, que Jesus ele veio aqui, ele viu todo mundo especial. Não, mas você não, né? Você é o alecrim. O alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. É, você é diferenciada. Você é incrível. Ah, irmão, pelo amor de Deus, vamos parar de vaidade da vida aqui, de besteira. Essa é a soberba humana e a vaidade da vida. Então começa a respeitar as pessoas pela cidade e começar a respeitar os irmãos na igreja e parar de ficar colocando os irmãos um contra os outros, que isso aí é uma abominação a Deus. Se você lesse a palavra de Deus e meditasse na escritura sagrada, você ia saber que isso daí é uma abominação a Deus. Ficar com fofoca, levando para lá e para cá, querendo prejudicar os irmãos, disseminando a contenda, falando aquilo que você não sabe. Que tem pastor safado, pilantra, corrupto? A Bíblia fala, lógico que tem. Que é mercenário, profissional da fé, cão guloso, a Bíblia chama. Que só quer comer a lã e a gordura das ovelhas? Claro que tem. E esse aí vai pagar caro. E eu acho que eu acho é bom, e eu oro aqui é pra pagar caro mesmo. Tá roubando os irmãos, prejudicando os irmãos. Eu já vi uma senhorinha não querer comprar um remedinho da criança por causa de gente que não presta. E aí eu quero que Deus venha com vingança e com justiça mesmo e tirar tudo dessa gente. Quando a ganância deles vai perder tudo, e aí eles vão virar crente de verdade, vai se arrepender da mentira, porque são mentirosos, traiçoeiros, dissimulados, que dissimula e distorce a palavra de Deus para poder arrancar dinheiro das ovelhas, amada. Enquanto os irmãos às vezes pegam o dinheiro da mistura, o dinheiro do biscoitinho da criança, do lanche e até do remédio, para dar dinheiro para esses vagabundos marginal, ficar viajando o mundo aí, ó, e gozando a vida lá do outro lado, lá aprontando, ainda pecando, ainda fazendo coisa que não convém. Abraça com o dinheiro dos irmãos.
Paulo disse: aquele que não